Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre fundos, modalidades de fundos de investimento, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre fundos multimercados, fundos de ação, fundos cambiais e também fundos imobiliários, tá? Vou dar aqui um conceito geral de cada um deles, beleza? Vamos lá. Os fundos multimercados, o que são? O próprio nome já diz, são fundos multimercados, ou seja, os fundos multimercados podem investir tanto em renda fixa, quanto em ações, quanto em juros, commodities, podem fazer alavancagem, enfim. São fundos que não têm uma denominação ali correta. Você pode investir em várias coisas ao mesmo tempo, multimeios, multimercados. Por isso são chamados de multimercados, tá? O que isso quer dizer numa escala aí de risco, por exemplo? Quando você tem um perfil um pouco mais conservador, você vai investir lá nos fundos de renda fixa, certo? Quando você tem um perfil mais arrojado, você vai investir mais nos fundos de ação, fundo cambial, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E os fundos multimercados, eles costumam ficar bem no meio dessas estratégias, tá? Então é como se fossem portfólios ou estratégias um pouco mais equilibradas. Isso não quer dizer que não exista fundos multimercados bastante arrojados, isso também não quer dizer que exista fundos multimercados também só bem tranquilinhos, vamos dizer assim. Então os fundos multimercados existem vários tipos, desde aqueles menos arrojados e aqueles mais arrojados, tá? Só que é importante você saber que existem os fundos multimercados, buscam geralmente um equilíbrio, eles não investem só em ações, ou eles não investem só em renda fixa. Eles costumam fazer um mix, investir realmente em multimercados, tá bom? Esse é o fundo multimercado. Vamos falar um pouquinho dos fundos de ações. Os fundos de ações, o próprio nome já diz, a maior parte da grana dos investidores que colocam dentro de um fundo de ação, o gestor daquele fundo vai fazer uma estratégia em ações. Compra e venda de ações, vai negociar ali mercado futuro, índice, juros, ele pode colocar também câmbio, pode colocar moeda, enfim. O gestor de um fundo de ação, ele pode fazer vários tipos de estratégias de ações dentro daquele fundo, tá? Muitas vezes, os fundos de ações são uma opção para aquelas pessoas que não têm coragem ou não têm conhecimento para comprar ações diretamente. Ou seja, tem gente que vai lá, não, eu vou lá comprar uma ação da Petrobras, eu vou comprar uma ação da Vale. Essa pessoa investe na ação direta. Quando ela não tem esse conhecimento, não tem tempo para ficar observando o mercado financeiro, tem um pouco de receio em investir diretamente nas ações, ele entra em um fundo de ação, onde um gestor vai estar fazendo esse papel de compra e venda de ações para aquele cliente, para aquela estratégia dentro daquele fundo. E ali dentro ele pode variar, fazer vários tipos de compras e vendas de ações, compra uma aqui, compra outra ali, vende outra ali e tal. Então ele fica fazendo essas negociações em ações dentro daquele fundo. Então é uma opção bem interessante para quem quer investir em ações, mas não tem tempo de gerenciar, não tem tempo de estudar sobre qual empresa comprar. Aí você vai lá num fundo de ação, investe o teu dinheiro e deixa que o gestor faça essas compras e vendas de ações e te entregue uma rentabilidade ali pelo capital, pelo dinheiro, pela grana que você colocou dentro daquele fundo, beleza? Os fundos cambiais, o próprio nome já diz, os fundos cambiais investem em moedas. É basicamente o dólar, tá? Então quando você vai investir em um tipo de fundo cambial, é compra e venda de moeda, ou compra e venda do comportamento do dólar, do comportamento daquela moeda que você aplicou o teu dinheiro. Então geralmente o que acontece? Quando uma moeda sobe, ela se valoriza, o fundo se valoriza. Quando a moeda ali, que é a referência do fundo, desvaloriza, o fundo cambial também vai desvalorizar. Geralmente, pessoal, a maioria das pessoas investem em fundo cambial como forma de proteção, tá? Então imagina só, nós estamos no Brasil e você tem uma graninha aplicada no desempenho do dólar.
Geralmente o que acontece? Quando a gente passa por uma crise interna, uma crise mais doméstica, uma crise no Brasil onde a gente perde o valor do real, o real se desvaloriza, o dólar geralmente valoriza. Então, se nós estamos passando por uma crise aqui, você tem uma graninha investida num fundo cambial, o dólar dispara ou o dólar sobe, então aquele dinheiro que você tem nesse tipo de estratégia, ele vai ter uma rentabilidade acima do normal. Então você coloca a maioria do teu dinheiro aqui em coisas aqui no Brasil, fundos, títulos do governo, taxa de juros, tal, e aí você se protege aplicando um pouco de dinheiro num fundo de moeda, que geralmente é utilizado o dólar. E aí você vai ter o desempenho da moeda que você colocou, na moeda que é a referência daquele fundo, beleza? Por último, falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários. Tá? Os fundos imobiliários, de 2018 mais ou menos para cá, eles começaram a ficar muito famosos para as pessoas que ainda não investiam na Bolsa de Valores, não investiam em coisas mais arriscadas. Tá? Por quê? Os fundos imobiliários nada mais é do que você comprar imóveis sem necessariamente ter que comprar lá um prédio ou um apartamento por um valor muito alto, tá? O gestor de um fundo imobiliário, o que ele faz? Ele adquire, ele faz compras e vendas, por exemplo, de imóveis dentro daquele fundo. Ou seja, ele compra imóveis e fala assim, olha, eu comprei o imóvel tal, eu vou esperar ele valorizar e depois eu vou fazer a venda desse imóvel e aí o que gerou de lucro eu vou distribuir para os cotistas do meu fundo imobiliário. Ou seja, é como se você estivesse comprando imóveis sem necessariamente precisar comprar aquele imóvel naquele preço. Você consegue comprar cotas dos imóveis. E aí você vai ser remunerado, ou seja, se o gestor do fundo comprou um imóvel lá por 1 milhão e vendeu por 2 milhões, os cotistas vão se beneficiar daquele lucro que ele obteve, tá? Você também consegue investir em fundos imobiliários para ter renda. Como assim, Eduardo? Renda de aluguel. É como se você estivesse comprando, por exemplo, um gestor de um fundo vai lá e compra um shopping center e fala assim, olha, tudo que gerar aqui de aluguéis das lojas por mês aqui e tal, eu vou distribuir para você que é cotista daquele fundo um aluguel do dinheiro que você colocou aqui. Então, digamos que o shopping vale 10 milhões de reais. E aí você foi lá e colocou 2 mil reais. Você comprou 2 mil reais desse shopping. Ou seja, você vai ter direito de receber o aluguel referente àqueles 2 mil reais que você comprou daquele fundo imobiliário de shopping center, por exemplo. Então, um fundo imobiliário é bem interessante para quem quer tanto ganhar dinheiro nessas compras e vendas de imóveis e para que você também tenha um dinheiro de aluguel ali que cai ali na tua conta todo mês, como se você realmente estivesse recebendo um aluguel de um imóvel onde você comprou algumas cotas. É basicamente isso, como investir ou o que faz, né, os fundos imobiliários. É importante lembrar, fundo imobiliário é negociado na Bolsa de Valores, tá, pessoal? Então não vá pensando que um fundo imobiliário é um fundo conservador, é um fundo de renda fixa, nada disso. Os riscos de você investir num fundo imobiliário são basicamente iguais a você investir na compra de uma ação de uma empresa, por exemplo, tá? Então os fundos imobiliários, eles são arriscados sim, porém não é tão arriscado quanto ações, mas é negociado na Bolsa de Valores e não vá confundir fundo imobiliário como um tipo de aplicação conservadora, porque não é. Ah, Eduardo, mas investe em imóvel, imóvel é seguro. Não, pessoal, não é bem assim que funciona. Vai que aquele gestor compra um tipo de imóvel por um preço e aí ele não consegue vender aquele imóvel ou aquele imóvel fica se arrastando ali, enfim, né? Vai que ele compra lá um shopping center e aquele shopping center não tenha um progresso ou as lojas ali não consigam vender ou aquelas lojas fiquem desocupadas. Então o que isso vai acontecer? Vai dar prejuízo também dentro daquele fundo imobiliário. Então tem que prestar bastante atenção, beleza?
Então, eu falei aqui de alguns tipos de fundos de investimento com estratégias um pouco mais arrojadas para perfis moderados e agressivos. São excelentes opções para que você componha, para que você coloque uma grana ali também para diversificar a tua carteira de investimentos. Beleza? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau.